Olá, galerinha! Hoje falaremos da unidade temática esportes com o tema esportes de precisão. Então, o que são esportes de precisão? Esportes de precisão é uma nomenclatura assumida como forma de categorizar as práticas corporais esportivas. Desse modo, a expressão refere-se a modalidades distintas, ou seja, diferentes, mas que possuem como objetivo em comum arremessar, bater ou lançar determinado objeto, que pode ser uma bocha, uma bola, uma flecha, um bolão, um projétil, de modo a acertar um alvo específico, seja ele fixo ou móvel. Por se tratar de uma categoria conceitual usada para classificar diferentes modalidades esportivas, não há uma única história aí dos esportes de precisão. Portanto, há diferentes histórias acerca da origem e dos desdobramentos assumidos pelas modalidades que constituem essa categoria. Logo, essas modalidades consistem em esportes praticados tanto individual quanto coletivamente. Além disso, os esportes de precisão ressaltam a importância de aspectos como concentração, pontaria e apuro frente a outros, como resistência física, força e velocidade, comumente aí presentes em modalidades pertencentes às demais categorias esportivas. Desse modo, define-se o vencedor ou a vencedora nessas modalidades com a base no menor número de tentativas em acertar o alvo e ou na maior proximidade estabelecida entre o alvo e o objeto lançado. Característica dos esportes de precisão. Confira aí agora as principais características desses esportes. Então, primeira, requer o controle do atleta quanto ao manejo preciso do objeto. O atleta deve aí desenvolver uma mira e ou uma pontaria precisa. Há um lançador, um batedor ou arremessador. Outra, acontecem arremessos, batidas e ou lançamentos de objetos específicos. Há um alvo a ser acertado ou aproximado. Outra característica, há uma relação proporcional entre o alvo e o objeto a ser lançado em relação ao formato e à distância, certo? E por último, última característica aí, constitui modalidades cujas as provas são aí disputadas individual e coletivamente, certo? Entretanto, não há interação direta entre os adversários, ok? Essas são aí as principais características, das modalidades categorizadas como esportes de precisão. Agora que vocês já conhecem aí, confira na sequência exemplos de esportes que compõem essa categoria. Então, 10 modalidades de esportes de precisão para você conhecer, ok? Então, vamos lá conhecer os esportes de precisão. A bocha, que é uma modalidade disputada tanto em quadras abertas quanto fechadas. Para isso, usa-se as bochas, pequenas bolas feitas de madeira ou de resina sintética. Portanto, o objetivo desse esporte é marcar pontos com o lançamento de bochas, posicionando-as o mais próximo possível do bolinho. O bolinho, que é a bola menor lançada inicialmente como alvo. Outro esporte é o croquet, que pode ser jogado entre 2, 4 ou 6 jogadores. As partidas ocorrem em campo gramado, onde são fixados aros e pinos de madeira para delimitar o percurso do jogo. Desse modo, os jogadores usam tacos para golpear as bolas e fazê-las passar por dentro dos aros e chegar ao pino final, a fim de percorrer o percurso estabelecido, ok? Outro esporte de precisão é o curling, que é um esporte aí coletivo jogado em uma pista de gelo. Seu objetivo é lançar pedras de granito maciço o mais próximo possível
do alvo fixado ao final da pista. Vamos para outro esporte, que é a malha. O jogo de malha consiste aí no lançamento de discos metálicos, malhas, em direção a um pino de madeira, objetivando derrubá-lo ou manter o disco o mais próximo possível. Outro esporte é o golfe, que é um esporte aí praticado em gramados de grande extensão, cerca aí de 4 quilômetros, sendo comumente jogado por apenas uma pessoa por equipe. Contudo, a disputa entre equipes de 2 e 4 pessoas também é bastante realizada. Nesse caso, a comparação dos pontos das equipes é feita a partir das pontuações individualmente obtidas, ok? Outro esporte é o shuffleboard. É praticado em uma quadra retangular de 11,89 por 1,83 metros, com um alvo em cada extremidade. Esse esporte pode ser jogado individualmente ou em duplas e tem como objetivo lançar disco ao alvo, traçando estratégias para conseguir a maior pontuação. A sinuca, que é um esporte jogado individualmente ou em duplas, cujo objetivo é encaçapar todas as bolas antes do adversário a partir de golpes realizados nas bolas com a ponta de um taco de madeira em uma mesa retangular com 6 caçapas, que são os buracos, ok? O boliche, que é um jogo em uma pista de madeira ou material sintético com comprimento de 18,28 metros por 1,07 metros de largura e tem como objetivo derrubar o maior número de pinos possíveis ao longo de 10 rodadas. Assim, em cada rodada são posicionados 10 pinos ao final da pista a serem derrubados pelos jogadores. Outro esporte de precisão é o tiro com arco. O objetivo desse esporte é acertar um alvo aí circular com flechas utilizando um arco. Desse modo, o jogador ou a dupla acertar a marca do alvo mais próximo do alvo aí, obtém a maior pontuação. Assim, ao fim de uma disputa, o jogador com a maior pontuação ganha. Certo? Por fim, tem o tiro esportivo, que é realizado tanto com armas de fogo quanto de ar comprimido. Por isso, sua prática requer o uso de equipamentos de proteção, ok? Esses equipamentos são de proteção específica, como óculos, colete e tampões de ouvido. Além disso, podem ocorrer tanto em locais fechados como ao ar livre. Desse modo, o objetivo da modalidade é atirar em alvos eletrônicos, buscando aí atingir a marca mais próxima possível do centro. Certo, galerinha? Essas aí são as principais modalidades esportivas que constituem aí a categoria de esportes de precisão, certo?